dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Que bom! Vamos então para a nossa aula de geografia desta semana? Ok, vou lembrá-los onde nós paramos. Nós estamos falando sobre agentes do relevo. E nós já começamos na aula anterior falando dos agentes internos, ou seja, as forças formadas lá dentro, no interior do planeta, e que, quando acumulam, é preciso ser liberado esse calor, essa energia. Essa energia é percebida por nós aqui na superfície. Como? Como é que nós sabemos, né? Como é que sentimos? Através de três atividades que ocorrem em algumas regiões do planeta. Por que só em algumas? São em áreas do limite das placas tectônicas, tá lembrado? Quando as placas estão movendo no sentido convergente, elas podem ter um atrito e ocorrem então algumas atividades bem perigosas. O tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Vamos repetir? Tectonismo, vulcanismo e terremotos são os agentes internos do planeta e que causam danos aqui na superfície terrestre. Além de danos, podem modificar o relevo. Então, eu falei, vou repetir rapidamente. Tectonismo é o fenômeno quando essas placas tectônicas, né, chocam, e o choque dela pode ser sentido, pode causar, né, o afastamento, quando são movimentos convergentes, pode ocasionar o dobramento quando elas são convergentes. Lembra que eu expliquei? Então, vamos mais rapidinho. Terremotos, vulcanismo e tectonismo. O vulcanismo é uma atividade que já expliquei com bastante detalhes, que é vulcões ativos que lançam aqui na superfície o magma. O tectonismo, né, é quando essas placas tectônicas, né, provocam alteração no nosso relevo, com rachaduras ou com dobramentos, como eu expliquei. Quando elas se convergem, então podem fazer dobramentos na superfície, o que deu formação de extensas cadeias montanhosas milhões de anos atrás. Ou quando elas passaram também nesse movimento transformante, provocando aí rachaduras, falhas, né? Os terremotos, que é uma atividade também que ainda continua acontecendo, são os abalos que ocorrem lá no hipocentro, quando a placa, olha lá abaixo da superfície, muito abaixo da superfície, o encontro dessas placas provoca o que nós chamamos, né, de geração do calor, da energia, que é o hipocentro. Essa energia do interior é liberada, aqui, liberada e é sentida na superfície. E onde onde se sente primeiro, é o epicentro. Por que eu digo primeiro? Porque você vê que a energia, ela irradia, ou seja, ela se espalha. Então, sente-se aqui no local primeiro, mas depois ele vai, né, espalhando por um raio, por uma área bem extensa. Por isso que um terremoto que ocorre lá no Chile pode ser sentido aqui no Brasil. Em algum dos estados, como no Sul ou no Mato Grosso, pode sentir. Mas essa área aqui, mais distante do epicentro, vai sentir com menor intensidade, tá? As ondas primárias são essas, né, produzidas primeiro, e depois vem essas ondas secundárias, né, que é as ondas que são sentidas por último. Beleza? Quem é que mede a intensidade, né, desses abalos sísmicos ou terremotos, como comumente são conhecidos? É um aparelho chamado sismógrafo. E esse sismógrafo, então, tem uma escala de medição de 0 até 10 ou até mais de 10. Esse sismógrafo, então, vai dizer qual é a intensidade. Eu já expliquei na aula anterior que até 4 é imperceptível, a gente não vai sentir tremor na superfície. De 4 até 7 já é bem perigoso, porque vai causar danos, pode ocorrer mortes. E do 7 para o infinito, para quanto mais pode ocorrer, né? A gente diz do 7 até o 10 porque os terremotos mais intensos só chegaram até a escala 9 até hoje. Então, de 7 para frente são muito perigosos, tá? Então, agora, no último slide, eu estava aqui, mostrando o seguinte. Na plataforma marítima, também ocorre abalo sísmico, terremoto. Debaixo do Marte? Sim.
debaixo das águas dos mares e oceanos, não tem uma plataforma, não tem uma placa também? Tem. Pode acontecer terremoto lá? Pode. Só que nós chamamos de maremoto. Para ficar diferente, não aconteceu na terra, aconteceu debaixo da água do mar. E quando ocorre esse atrito, essa energia, a força é tão grande que ela vai levantar a água. E quando levanta essa água, forma isso que você está vendo, ondas gigantescas. Meu Deus! A imagem parece até bonita, hein? Só olhando, né? Mas olha para você ver essas pessoas nesta praia e a onda que chega inesperadamente. Veja só, o que vai acontecer? Vai matar muita gente. Tem até filme, né, falando sobre isso, de tsunami. É um filme que mostra um pouco dessa terrível catástrofe, né, quando ocorre em muitas regiões que já aconteceram, né, causou muitas mortes. Então, as tsunamis ocorrem, então, em regiões oceânicas, quando o abalo sísmico, né, ocorre na plataforma oceânica, formando ondas gigantescas. E elas levantam e, pela gravidade, é claro que a água não vai ficar lá em cima. A água sobe e depois a água desce. Quando ela vai descendo, ela vai sempre quebrar, ou seja, parar na terra. Então, você está vendo aqui, ó, a onda subiu e ela vai parar quando ela chegar aqui. Onde? Ela vai invadir a cidade, até ela perder a intensidade, perder a força. Então, já expliquei também, ó, o atrito de uma placa tectônica com movimento convergente no fundo da água do mar. Ó, aqui você está vendo a praia e aqui em vermelho é a cidade. Então, veja aqui, a força lá produzida no hipocentro, sentida aqui, rachou a plataforma oceânica, levantou pela força a água, a onda foi formada mais perto do continente, ó, e aí ela vai diminuindo, ela vai parar por aqui, mas até ela, né, diminuir a intensidade, ela já destruiu tudo que ela encontrou pela frente. Daí o nome maremoto, tá? Como expliquei. Agora, presta atenção. Falamos desses 3 agentes responsáveis pela formação e alteração do relevo, mas agentes internos. Formação e eu disse formação e modificação do relevo, por quê? Quando eu falei do vulcanismo, eu expliquei que a lava vulcânica foi responsável em formar, modelar o relevo, né? Porque a lava vinha, esfriava, depois foram milhares, milhões de anos em que esses vulcões trouxeram muita lava. Então formou o relevo, certo? Os vulcões continuam ativos, ou seja, eles continuam ainda formando relevo. Falei também que o tectonismo, que é quando as placas tectônicas, então, ocorrem, elas podem produzir também rachaduras, pode também produzir o quê? Dobramento, também formam relevo. E os terremotos, né, modificam o relevo. Por quê? Porque pode aplainar um lugar, pode transformar externamente uma área, o terremoto, né? Porque derruba, racha. Então, vamos recapitular os agentes internos: tectonismo, vulcanismo e terremotos, ok? Porque agora vamos falar de 3 agentes também, só que agora eles são externos, ou seja, não são formados dentro do planeta, são agentes que estão aqui à nossa volta. Olha aqui, eu listei para vocês verem. São mais, não são apenas 3, veja. Eu tenho o maior de todos, com o poder maior de destruição, que é a água, o vento, as geleiras, então, água, vento, geleiras, os vegetais, as plantas, os próprios animais que estão aqui na superfície e, é claro, nós, seres humanos. Então, conta comigo, ó. Água, vento, geleira, vegetal, animal e homem. São 6 agentes que são responsáveis pela modificação do relevo. Sim, porque agora não são agentes formadores, são agentes transformadores. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Veja, o vento, ele tem uma força. O que é o vento? É o ar em movimento. O ar, né, tem esse poder de destruir também. Quando você tem uma região... Essa semana passada, aconteceu um ciclone no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que foi a ação do vento intenso, alta velocidade,
que gerou ondas muito fortes e também a ventania fez com que chovesse bastante, chovesse forte e destruiu, a força do vento destruiu telhados, retirou árvores, causou 12 mortes e uma destruição muito grande nas cidades por onde esse vento, esse ciclone passou. Então o poder dele é destruidor também, né? Mas só que depende da velocidade. Ventos de 70 km por hora para frente pode causar um dano muito grande. O gelo, por que o gelo também? O gelo é água, concorda comigo? Água no estado, isso mesmo, água no estado sólido. A água, como eu falei lá no início, é o agente mais destruidor. Por causa, né, a água, ela consegue penetrar em regiões que a gente, né, não conseguiria, ela passa. E por onde a água passa, ela vai pela força natural, porque a água sempre escorre dos pontos mais elevados para os pontos mais baixos. Como ela faz esse movimento, ela desprende, ela descarrega, ela retira material por onde ela vai passando. Então, ela vai causando erosão. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o gelo é água, também um destruidor. A água do rio, porque vai fazer isso de levar material, porque todo o rio ele transporta no seu caminho, ele vai transportando materiais que ele encontra pelo caminho à frente. A água da chuva, né? A água do mar, a água dos oceanos e, é claro, plantas, animais e nós seres humanos. Esse conjunto de 6 elementos, ó, água, vento, geleira, vegetal, animal e ser humano são agentes externos. E esses agentes externos provocam um fenômeno que a gente chamará de, ó, presta atenção nessa palavra, que você precisa gravá-la. Intemperismo. Repete comigo aí. Intemperismo. Só vocês? Isso mesmo. O que é o intemperismo? Eu escrevi aqui no slide para você, tá? Ler e compreender. Intemperismo é um processo que promove alteração nas rochas, decompondo-as e desagregando-as. Processo significa que não acaba. Começou há milhões de anos, continuará acontecendo. Processo que continua acontecendo e que tem provocado mudança nas rochas. Rocha? Sim, rocha é toda aquela parte do relevo, constituído de serras, montanhas, né, que foi formada pelo vulcanismo. Essas rochas foram um material que veio lá do núcleo, lançado pelo vulcão, a lava do vulcão, resfriou, formou rochas. Só que essas rochas estão aqui há milhões de anos e permanecerão também há alguns milhões de anos. Peraí, essas rochas não ficarão do mesmo formato há milhões de anos. Concorda comigo? Uma cadeia montanhosa, ao longo de milhares e milhões de anos, vai perdendo parte dela. Por quê? Por causa da força da água e do vento. Então, esse fenômeno eu chamo de intemperismo. É um processo que vai desagregando e decompondo uma rocha. Ou seja, vai modificando a rocha. Olha para vocês verem essas duas imagens do slide. É lindo, não é? Duas imagens belíssimas. Mas duas imagens que mostram o poder da natureza de transformar. As duas áreas, olha só, em lugares diferentes, está mostrando, né, que as rochas grandes, né, sólidas, não resistiram à força da água e do vento. Olha para você ver. A água e o vento foi esculpindo essas duas rochas, parecendo que foi, né, alguém que foi lá e usou um martelo. Não, foi a força do vento, a força da água e o calor do sol, que foi, né, o calor ajuda a desagregar, separar. E a água aproveitou, né, que ela tá meio solta e retira. E o vento carrega. Olha só para você ver como essas rochas já foram muito, né, transformadas e continuarão. Pode acontecer de uma montanha, ela até desaparecer com o longo do tempo, porque vai retirando fragmentos, pedaços, sedimentos, e ela desaparece. A segunda imagem, veja, está parecendo um cálice, né, que foi sendo esculpido aí, mas é a natureza fazendo isso. Então, repete, o intemperismo é um processo que promove a alteração nas rochas, decompondo-as e desagregando-as. Decompor significa
né, e tirando os sedimentos. E desagregar é separando. Vamos ver os tipos? Ó, o intemperismo ele é dividido em 3 tipos. 3 tipos de intemperismo. Físico, ou também chamado mecânico, químico e biológico. Biológico é o intemperismo causado pelo ser vivo, plantas, animais e ser humano, tá? Físico ou mecânico, o químico e o biológico. Ok? Então vamos repetir? Tem 3 tipos de intemperismo. 3 formas como, né, esse processo acontece. Processo feito pela força, que é o físico ou mecânico, o intemperismo causado pelo calor ou pelo frio, que é o químico, e o biológico, que é o feito, tem bio, que é vida, é pelo ser vivo, plantas, animais e nós, seres humanos. Beleza? Então fala para mim. Isso mesmo, físico-mecânico, químico, isso, e biológico. Vamos ver como é que é cada um desses, né, agentes, né, que transformam as rochas. O físico, como eu falei, é a força. Quem que é mesmo o elemento que é mais forte, que destrói? A água. Então, o físico é o processo que leva à degradação da rocha. O que vai fazer isso? Os raios solares são quentes, então ele esquenta a rocha, que é feita de moléculas, ela dilata. Ela como se ela fizesse isso, viu? Abrisse. Quando ela abre, ela desagrega. Aí vem a água ou o vento, ela separa. Mas aqui, quando vem o frio, o sol se pôs, veio escuridão, resfriou o que estava aberto assim, faz isso. Quando ele resfria, ele endurece. E nesse processo de esquenta, esfria, isso vai causar, né, uma desagregação, ou seja, uma separação delas. E a própria molécula da rocha, tanto esquentar, esfriar, vai rachar. Sabe aquelas rachaduras? Então, é causada por esse calor e resfriamento contínuo, calor e resfriamento. Racha, desagrega, né? E a rocha, então, vai passar por isso aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem. É um intemperismo físico causado pela variação do calor, tá? Variação do calor, né? E o calor é temperatura. Então, faz com que essas rachaduras aconteçam. Vamos para o próximo? O químico, ó, presta atenção que fica meio parecido. O físico, né, é a variação da temperatura, frio quente, que faz a rocha desagregar ou enrijecer, racha. O químico é um processo que vai fazer a rocha entrar em decomposição por meio, né, da ação da força da água e também, né, principalmente da água, que a gente mais estudou. A água bate, força, ó. Olha essa imagem que você está vendo que eu coloquei aqui. A água do mar vem, bate na rocha. E ao bater na rocha, vai retirar dela, né, partes dela. Né? Então, veja, é uma decomposição, ou seja, vai acabando, vai retirando, vai alterando, porque a água vai também infiltrar, vai deixar aquela rocha úmida. Tá? Quanto mais úmida a rocha vai ficando, mais ela se decompõe. Porque ela desagrega, ela separa, vai sair em pedacinhos. Por isso que você vê também um monte de areia. Você notou que na beira do mar é cheio de areia? O que é aquela areia? A areia foi o mesmo processo químico. Quando o rio está escoando, quando o leito do rio vem, geralmente quase todos os rios desaguam no mar. Então, no caminho lá da nascente dele, onde ele nasceu, até ele chegar no mar, ele vai encontrando um monte de rochas. E aí ele vai desagregando essas rochas e vai lavando, vai desagregando, lavando. Quando chega no mar, só sobrou areia. E a areia fica ali parada, porque a areia ficou retida na parte mais plana, já não tem a força da água para empurrar. Então, ela vai parando ali onde não tem mais força da água, ela parou e formou areia, que é rocha já decomposta. Tá? Então, é o intemperismo químico. Ok? Onde eu vou ter mais, né, o intemperismo químico? Onde chove mais. Quanto mais água, mais chuva, mais degradação, mais decomposição das rochas. Então, muito calor faz ter muita chuva. Então, muito calor, muita chuva, muito intemperismo químico. Combinou aí? Viu que é meio parecido com o físico, mas o físico é o quê? Tá ligado mais à temperatura. Aquece e resfria, aquece e resfria.
Aí provoca rachaduras, intemperismo físico. Agora, muita água, né? Vai ter muita umidade vai desagregar, decompor, né? Vai fazer o quê? O que é a decomposição? Vai gastando a rocha. Aí é químico. E o biológico é mais fácil de entender porque é toda a alternância provocada pelo elemento planta, animal e homem. Então, olha essa imagem para você ver. É gerado, então, por micro-organismos. São seres vivos que talvez a gente nem veja a olho vivo, né? Insetos, lavas, formigas, raízes de plantas. Elas vão infiltrando no meio da rocha e aí vai rachando, vai degradando. Olha para você ver. Aqui em Vazante tem uma imagem muito legal para a gente ver dessa ação do intemperismo biológico, que é bem lá na entrada da porta da Lapa Nova. Quem já esteve na Lapa Nova vê. Tem aquela abertura gigantesca, né? Daquela caverna com a porta gigantesca, e lá no alto está cheio de plantas. Se você prestar atenção, a planta que está lá em cima, a raiz dela, ela vai crescendo, querendo encontrar água no meio das rochas. Porque a rocha também vai segurar a água, o quê? Da chuva. Não é isso que a gente falou em temperismo químico? A chuva vai entrando ali no meio da rocha, então, onde vai deixando pocinhas de água no meio da rocha? A planta, ela vai procurando. E aí a raiz vai encontrando no meio da rocha, ela vai agregando no meio da rocha. Quem já foi lá observou isso. A árvore está lá em cima e a raiz veio descendo, tá? Como você está vendo aqui também. Então, você também desagrega a rocha. Formigas, insetos, lavas, né? Animais roedores como rato. Todo organismo vivo também pode provocar alteração nas rochas. É o intemperismo biológico. Compreenderam? Então, vamos lá. O intemperismo, então, ele vai provocar o quê? Transformação na forma do relevo. Você tinha lá milhões de anos, esta área que você está vendo há milhões de anos, provavelmente ela foi assim, ó, uma cadeia, né, cheia de ondulações. Mas depois de milhões de anos da ação do vento, da água, do sol, da chuva, das plantas, foi modificando. Tá? Olha para você ver aqui também, ó, todas as imagens que você está vendo são ações que ao longo de milhões de anos modificou o relevo. Olha aqui, onde esse homem está. Não parece uma escultura humana, mas aqui não foi escultura, né, feita pelo homem. O equilíbrio de uma rocha em outra parte dela. Ação, vento, né, ação que principalmente da água e do vento nesse caso. Olha aqui para você ver, não parece nessa imagem que foi esculpido um portal? A força da água do mar, que é o quê? O intemperismo? Isso, químico. Vamos então olhar as imagens e classificá-los, né? Classificá-las conforme os 3 tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. Nesse caso ficou fácil, porque eu já tinha falado anteriormente. Aqui é o quê? O intemperismo físico, as achaduras aqui, você está vendo, a deformação. Onde tem plantas, o intemperismo? Muito bem, biológico. Aqui, ó, água, umidade, o intemperismo, o quê? Químico. Muito bem. Aqui também a força da água, rachaduras aqui, o físico. E aqui, químico, porque você está vendo o elemento aqui, a água que bate, decompõe, né? A infiltração, então, vai desagregando e decompondo a rocha. Então, o agente mais destruidor é a água, não foi? A água, então, ela tem uma ação poderosa e ela provoca o que nós comumente chamamos de erosão, que é quando a força da água vai transformando, vai até mesmo destruindo esse relevo, tanto as áreas mais elevadas quanto até as áreas mais planas. Nesse aspecto, a força da água atua tanto nas regiões de planalto, como também nas regiões de planície. A erosão provocada pela água, ela também tem 3 tipos, tá? Então, olha só, quero que você lembre sempre dessa frase que eu falei. A água é o agente erosivo mais comum no planeta. Em qualquer parte do mundo, o agente que mais, né, vai causar modificações, transformações no planeta é a água. E a água pode vir da chuva, a água pode vir dos mares e oceanos e a água pode vir dos rios. Então, por isso eu tenho 3 tipos de erosão.
A erosão chamada fluvial, ó, erosão fluvial. Repete comigo. Muito bem. Erosão fluvial é a água de onde? Dos rios. Ó, a água dos rios é a erosão fluvial, porque o rio ele escorre, né, da sua nascente até a foz. Ele vai fazer um longo caminho. E por onde ele passa? Nossa, ele passa pelas montanhas, pelos morros, pelas serras, ele passa pelos campos, ele passa, né, por qualquer forma de relevo. E por onde ele vai passando, ele vai causando erosão. E aí é chamada erosão fluvial, ok? A outra forma é a erosão provocada pela água do mar. Essa é bem fácil, o nome é bem associado, né? Erosão marítima. E a outra é a erosão pluvial. Não mistura com a primeira, ó. A do rio é flu e aqui é plu. Pluvial é a erosão provocada pela água da chuva. Gente, pensa comigo. A gotinha de água cai metros e metros lá do alto. Uma gotinha d'água não é nada, mas quando ela vem em uma alta velocidade, quando ela chega na superfície, onde ela bate aqui tem uma força. Ela desagrega o solo. E se imaginou milhões e milhões de gotinhas caindo? Vai causar uma alteração também, onde ela caiu. E que nome nós damos a isso? Erosão. Você tem aqui 3 imagens, ó. Tá vendo? O rio causando erosão aqui, né? Olha, você vê, retirando vegetais que caiu no meio do leito do rio. Tá vendo aqui? Você consegue ver a força da água que retirou? Olha aqui também. Ó, aqui tem o mar. Você tá vendo o mar? Aqui, ó. A força da água foi esculpindo aqui, provavelmente, né, a água do mar foi retirando aqui abaixo, na base, e o solo foi se transformando também. E aqui, uma erosão causada por chuva. Um solo, né, que ficou descoberto, foi chovendo, chovendo e desagregou, né, a terra e aí foi fazendo esses buracos grandes. Vamos ver aqui? Olha que belas imagens, bonita de ver, né? Uma região rochosa, montanhosa, olha aqui. E que a água do rio, aqui é o chamado Rio Colorado, lá nos Estados Unidos, foi esculpindo, né, no entorno dessa montanha. Não é linda a imagem? A ação não é de ontem, não é de alguns anos, é de milhões de anos atrás. Ok? Provavelmente essa região aqui, olha aqui para você ver. Você está vendo que ela está plana aqui? Porque ela já foi também desgastada com o tempo. Aí aplanou, ó. Provavelmente aqui era pontiagudo, mas aqui foi gastando. E a água escoa das regiões altas para a mais baixa. A mais baixa é aqui onde a água ficou acomodada. Uma erosão fluvial. Agora, aqui, uma região que provavelmente foi desmatada para ser pastagem ou para ser uma área agrícola e depois deixaram ela lá, sem cobertura vegetal, limpa. O que aconteceu? Chuva, ó, o barranco, né? A água foi causando dano. Aqui uma erosão causada pela água da chuva, né? Quando o buraco é muito grande, a gente chama de vossoroca, que é aquelas crateras gigantescas, né? Que são formadas em lugares que foi desmatado, abandonado e que a chuva vai causando, né? Esse problema de horroroso, né? Muito feio, degradação do solo. Uma erosão pluvial. Aqui, uma erosão, né, marítima. Olha para você ver. A imagem é linda de ver, né? Força da água, olha só. Foi desgastando as paredes rochosas, foi esculpindo as próprias rochas que existiam ali. Então, isso levou quanto tempo? Milhões de anos. Um rio que também, como eu falei há pouco, ele é responsável, então, né, por ir transformando externamente o relevo, ele tem esse poder por causa da sua natureza, ó. A água, ela vai surgir geralmente do degelo aqui, ó, no topo dessa montanha, que é coberto de gelo eterno. Quando tem um pouco de calor, vai derretendo. A água vai escoando, então, das regiões mais altas, onde ele nasce, a gente chama de nascente. Então, vamos ver o nome das partes do rio. Onde a água nasce, é nascente, né?
Tia, mas é só lá na montanha? Não, em áreas mais elevadas, não necessariamente que seja no topo de uma grande montanha. Não, você vai ver que toda nascente do rio, lá na sua fazenda, na